Olá, meus amores, como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem, espero que com vocês também. E se você é novo no meu canal ou caiu aqui de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. Me chamo Juliane Santos, trago vídeo todos os dias, especialmente para você que quer empreender, dica de sucesso, meu dia a dia, renda extra, minha loja, meu salão. Tô postando aqui tudo para vocês ficarem aí bem antenados e não perder nada. E hoje o vídeo é muito importante. Eu tenho um vídeo, né, falando sobre isso, qual foi a minha trajetória para chegar até aqui. Mas para você que é novo aí, né, ainda não sabe da minha trajetória, eu vou estar contando um pouquinho para vocês, tá? Eu espero que vocês fiquem aí, me acompanhem e que venha ser incentivo para vocês nunca desistirem do sonho de vocês, por mais difícil que venha a ser, por mais sacrificante. Tudo na vida passa, né? E se a gente determinar o que a gente quer, a gente pode chegar a lugares extraordinários que nem possamos imaginar, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês, tá? Então, eu sempre trabalhei, né, desde novinha. Eu nunca gostei de ficar parada, né? Assim, desde os meus 7 anos, eu já trabalhava com venda, tá? Eu amava vender. Então, assim, eu tinha uma tia que ela plantava muito negócio de flores. E ela tinha muitos vasos de flores lindos, né? Que ela cuidava de plantas. E eu adorava, né? Então, ela tinha essas flores, cada uma mais linda do que a outra. E ela me botava no portão, né? Pra vender aquelas mercadorias, e eu vendia bastante. E o que dava, né, os trocadinhos, ela dava pra mim, eu comprava algumas coisas que eu queria. E ela também começava a fazer de latinha de refrigerante ou de cerveja na época, ela fazia aquele cinzeiro, né? O cinzeiro ficava lindo, gente. E ela também me colocava para vender para ela. Então, assim, eu sempre gostei de venda, tá? Eu sempre gostei de venda. E foi um período que esse dinheiro que eu ia arrecadando dela, eu ia guardando, porque eu queria ser microempreendedora, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro e comecei a comprar doces para vender. Eu comprava doce, eu comprava estalinho, eu comprava bombinha. Então, assim, eu gostava de ter o meu dinheiro, né? Então, assim, é um pouquinho, né, da minha história. Desde o começo, que eu sempre me dediquei, sempre trabalhei, nunca desisti. E isso é com vocês também. Então, assim, eu acho que isso já veio no meu sangue. Então, eu já trabalhei em vários lugares, nunca tive vergonha de nada. Já trabalhei em parque, já trabalhei em depósito de gás, já trabalhei em mercado, entendeu? Então, assim, eu já trabalhei em vários lugares. Porque eu sempre tive objetivo, sempre tive meta e eu não queria de maneira alguma ficar parado. Aí foi onde, né, o meu primeiro emprego foi também no mercado. Eu trabalhei na época o nome era Nossa Rede, hoje já até mudou de nome. Eu era operadora de caixa, tá? E eu comecei na experiência, né? Aí nesse tempo que eu tava trabalhando, eu comecei a ficar doente, tá? Eu comecei a ficar doente, porque eu já estava no período de depressão. Então, assim, porque eu tive um relacionamento, né, meio complicado, e isso estava me fazendo muito mal, tá? Muito mal mesmo. E eu fui, né, ficando doente e infelizmente eles tiveram que me mandar embora porque eu já não estava
nem aguentando mais ficar sentada, eu estava muito mal mesmo. Mas graças a Deus e a minha mãe, em segundo lugar, que sempre esteve ali do meu lado, me ajudando, me apoiando, falando, Juliane, se levanta, Juliane, não é assim. Então sempre vai ter pessoas que torcem por você, sempre vai ter pessoas que te amam e que dão a vida dela por você. Então valorize isso, tá? Aí passou. Aí surgiu essa vaga, né, de vendedora de eletrodoméstico. Gente, eu não tinha a mínima experiência, nunca tinha passado por uma entrevista. E eu fui, né, na época era na Barra, eu fui fazer uma entrevista na Barra. Aí lá antigamente era uma chefe, ela me analisou e gostou de mim. Por quê que ela gostou de mim? Porque na época tinha um amigo, o nome dele é Cleveraldo, eu sou muito grata a ele pelo resto da minha vida. Eu sempre vou falar dele aqui pra vocês porque a gente tem que ter reconhecimento, a gente tem que ter, né, discernimento para poder dizer sim às pessoas que fizeram parte da nossa trajetória, da nossa história. E ele para mim foi uma bênção de Deus, porque Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar, ele nunca vai te deixar desamparado. Aí na época ela queria que eu trabalhasse lá, queria que eu fizesse a entrevista, mas antes disso eu não queria ir, porque eu estava num outro lugar, né, viajando. Não, Cleveraldo, eu não vou não, Cleveraldo. Aí o Cleveraldo, vem, Juliane, vai ser bom para você. O vendedor ganha muito bem, ele é comissionado. Não, eu já querendo desistir, não querendo ir. Aí ele me convenceu, eu fui na entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar lá. Até então, né, minha chefe gostava muito de mim, lá naquele lugar e tal. Aí tivemos, né, umas discussões e ela acabou me transferindo de lugar, né? Me mandou pro Grande Rio. Não, nem pro Grande Rio. Ela tinha me mandado, né, para um outro lugar. Ela tinha me mandado pro Maracanã. Só que o Maracanã não vendia nada, tá? Era um lugar que tinha muitos clientes, mas para venda era horrível. Então, assim, eu tava pedindo a Deus que eu fosse transferida pro Grande Rio, né? Porque fica muito perto aqui da onde eu moro, que era mais acessível para mim. E foi aí que eu consegui, com o chefe de lá, me ser transferida. Também sou muito grata a esse chefe que me transferiu, né? Que foi o Nilson, que Deus abençoe ele. Infelizmente, ele foi, né, acusado de muitas coisas, mas eu tenho certeza que Deus é fiel e no momento certo Deus irá fazer justiça na vida dele, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E o que aconteceu? Ele conseguiu me transferir para lá, para o Grande Rio, e eu comecei a trabalhar lá. Aí o que aconteceu? Vocês nem imaginam, né? Infelizmente, a pessoa, que eu não vou falar o nome, que é antiético, foi transferido para lá também. Meu Deus do céu, que perseguição. Imagina a perseguição, né? No começo ela começou a ser boazinha, né? Me tratar bem, mas de repente virou a casaca e começou a me perseguir. Por quê? Porque lá, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu atendia a todos. Até uma pessoa que fosse comprar um ferro, eu estava ali para poder te ajudar. E outros vendedores não, eles queriam sempre coisas maiores porque eles ganhavam muito mais quando eles vendiam coisas mais caras. Me perdoem pelo barulho aí, vocês sabem que eu trabalho aqui de esquina, né? Então fica meio complicado. Então, assim, mas eu nunca me importei nisso, por quê? Eu sempre tive esse pensamento. Se hoje eu vender um ferro, amanhã essa mesma pessoa que comprou um ferro ia vir comprar uma televisão, ia comprar uma geladeira, ia comprar um micro-ondas, ia comprar um fogão. Então eu pensava, não no hoje, mas no amanhã, entendeu? E assim eu fui conquistando os meus clientes. Tinha cliente que eu saía para almoçar, ficava me esperando até eu almoçar, mas não queria ser atendido por ninguém. Vocês têm noção do que é isso?
não queria ser atendido por ninguém. Eu era muito elogiada pelos meus clientes. Tinha clientes que levavam presente. Gente, eu ganhei um ovo. Eu nunca vou esquecer desse ovo de Páscoa que eu ganhei. Era gigante, era 1 quilo de ovo. Era enorme o ovo da Cacau Show. Uma delícia. Não é propaganda da Cacau Show, não. Mas era uma delícia o ovo. Era perfeito, muito grande. Então, tipo assim, ali já começou a criar uma invejinha da minha chefe, né? Uma perseguição chata, absurda, né? Mas eu continuei trabalhando, eu continuei me dedicando, nada me parava, porque eu tinha metas, eu tinha meus objetivos, e eu sempre sonhei, gente, um dia ter um salão. Então eu tinha um amigo lá, que o nome dele era Antônio Carlos, mas eu chamava ele de paizão, né? Eu sempre falava dos meus sonhos, dos meus projetos para ele, porque ele era bem mais velho do que eu, né? E ele gostava muito de mim também, me dava muitos conselhos para mim não desanimar, para mim não desistir. E eu sempre falava com ele que um dia eu ia ter um salão, porque naquela época eu fazia já curso de cabeleireira, né? Eu já fazia curso de cabeleireira, mas eu nunca sabia, assim, não imaginava o que Deus já tinha preparado para mim, né? Eu só tinha sonhos, projetos. Não vou mentir para você, porque eu achava um pouco impossível de eu conseguir, mas eu nunca perdi a fé, né? E foi aí que eu terminei meu curso, começava a fazer alguns cabelos em casa, na casa de cliente. E aí a chefe começou a me perseguir. Aí na época teve, tipo, mudanças, né, no setor, e colocaram um stander de celular. Só que o celular na época que eu trabalhava não era tão valorizado como hoje é, né? Então tinha um stander só de celular. E ali foram contratadas pessoas para trabalhar justamente naquele stander de celular, né? Só que essas pessoas dali também estavam querendo sair, porque estava vendo que a venda estava muito fraca. E como eu era vendedora de eletrodoméstico, então eu vendia tudo do setor, tanto ferro, micro-ondas, aspirador de pó, eu vendia tudo, entendeu? Então você imagina ser tirada de um local que você estava com uma vida estabilizada, porque eu sempre morei sozinha com meu filho na época, né? Então eu tinha que arcar com as contas, com a escola, eu tinha que me virar, porque o pai deles, que Deus abençoe ele, não me desampare, não ajudava em nada, né? Mas eu nunca me importei para isso, nunca precisei botar na justiça, graças a Deus. Não tô aqui para julgar quem coloca, porque vocês têm direito sim. Só que eu sempre pensei assim, que o mundo dá muitas voltas. E o que ele faz, o que ele fez, um dia ele infelizmente vai pagar, porque a gente só colhe o que a gente planta, não é verdade? E foi aí que ela começou a me perseguir, né? E falou assim: Juliane, olha só, eu vou ter que te passar pro setor de celular, porque todo mundo já tava saindo, então ela queria alguém para poder ficar naquele lugar, né? Aí eu falei assim: poxa, eu não quero ir pro setor de celular, porque o setor de celular não estava vendendo, então eu ia ter que pagar para trabalhar, entendeu? Aí ela falou assim: Juliane, olha só, ou você vai pro setor de celular, ou eu vou te mandar embora. E nessa época eu tinha 5 anos de empresa. 5 anos de empresa. Aí eu falei assim: então a senhora manda eu embora, porque eu não vou ficar nesse setor. Entendeu? Aí ela foi, fez de tudo, me mandou embora. Eu chorei, eu fiquei desesperada, porque a gente não entende, né, o agir de Deus na nossa vida. Às vezes, as coisas que Deus tira do nosso caminho é para poder nos acrescentar coisas maiores. Mas até então, eu por ter um filho pequeno que precisava de mim, eu não passava isso na minha cabeça. Eu achava que eu ia passar dificuldade, eu achava que eu ia me complicar na minha vida, né? E assim, eu fiquei muito preocupada com essa situação. Aí ela me mandou embora. Na época,
eu ainda não recebi auxílio, eu não recebi ainda o dinheiro que eles tinham que me pagar por tempo de casa, né? Eu tinha feito uma compra no meu cartão do Itaú, né? E eu tava devendo acho que 2.000. Eu fiquei um mês sem pagar, porque até então o dinheiro não tinha caído. Um mês e pouquinho sem pagar. O dinheiro não tinha caído. E eu tive que fazer o quê? Pagar essa conta. Mas enquanto eu não pagava, os juros abusivos iam ficando maiores. Gente, eu só sei, diante de Deus, que eu tive que pagar R$ 6.000, que eu consegui parcelar em 6 vezes de R$ 1.000 para limpar o meu nome. Aí foi então onde é que Deus botou o Paulo no meu caminho. E ele tinha um dinheiro de uma empresa para receber, foi aí que ele me ajudou, foi uma benção na minha vida, meu esposo, que Deus abençoe muito ele, entendeu? Foi o que me salvou, que limpou o meu nome. Eu sou muito grata eternamente pela vida do meu esposo. Consegui limpar meu nome. Aí meu pai tinha me dado um pedacinho do terreno dele, porque o terreno do meu pai é muito grande. Ele tinha me dado um pedacinho, né? E o dinheiro que eu recebi lá, eu tive a ideia de fazer um salão. Desculpa, eu tinha a ideia de fazer um salão. Mas o salão que eu queria era pequeno pelas condições que eu tinha, né? Só dava para fazer um salão pequeno. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. E o que você pede para Deus, Ele faz muito além do que você pode imaginar, né? E foi assim na minha vida. Deus, Ele enviou o pedreiro que me cobrasse barato. Deus me enviou a casa de material que eu conseguia comprar material e pagar depois, parcelado. Então, assim, Deus não me desamparou em nenhum momento, sabe? Não me desamparou em nenhum momento. Ele sempre esteve ali comigo, na minha fé. Não, você vai conseguir, vai chegar. Calma o seu coração. No tempo certo eu vou te abençoar. Até então eu fiz o salão. Gente, o salão ficou enorme. Vocês não têm noção o que Deus fez na minha vida. Ele ficou enorme, o salão, né? Aí eu fiz tudo, consegui colocar laje. Deus também abençoou um rapaz que cobrou barato. Foi tudo assim, mão de Deus, sabe? Aí fizemos a loja, tava tudo embolsado, né? Tudo embolsado, tudo já com massa corrida. E não tinha o principal, que eram os móveis. Então, assim, as pessoas que passavam fora do meu salão falavam assim: Juliana, e aí? Essa obra aí tá igual obra de igreja. Não acaba. Meu Deus, não acaba essa obra. Aí eu sempre, sabe, eu ficava com o coração triste, chateada, mas eu falava com Deus: Senhor, eu não aceito ficar passando por isso, não. Senhor, o Senhor não tá vendo eu passar por isso, Senhor. Olha quanta humilhação, Senhor. E conversando com Deus, crendo na minha vitória. Aí foi aí que eu entrei no meu quarto. Por isso que eu sempre falo, gente, confie no Senhor. Se você tiver algum problema, se estiver passando por alguma situação que você acha que é impossível para ti, mas que não é impossível para Deus. Eu já angustiada, com tanta, sabe, pessoas querendo me desanimar, querendo me destruir, querendo me colocar para baixo. Eu já não aguentava mais, eu estava exausta. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a conversar com Deus. Com toda a intimidade que eu tinha com o meu Senhor, eu comecei a conversar com Ele, eu comecei a chorar: Senhor, eu não aguento mais isso, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia cumprir. E foi aí que uma semana depois, olha o que Deus fez. Uma semana depois, o meu esposo tinha um dinheiro para receber de uma outra empresa que ele tinha, né, trabalhado. Ligaram para ele: Paulo,
Tem como você vir aqui na empresa? Porque tem um dinheiro aqui para você receber. Gente, pensa numa felicidade. E na época, meu esposo tinha que receber, acho que era 11 mil reais. 11 mil reais. Ele foi lá na empresa, tal. Até então eu não falei nada, eu só comecei a crer em Deus. Aí do nada não, né, gente? Porque nada nessa vida é do nada, né? Deus usou o meu esposo, vocês têm noção? Usou o meu esposo para nos abençoar. Meu esposo falou assim: Juliane, amor, que ele me chama de amor, não me chama de Juliane não. Amor, eu vou comprar, faz uma lista aí dos materiais que você precisa, porque eu vou te dar de presente. Gente, vocês não têm noção, porque muita gente falava assim: ah, Juliane, abre logo esse salão aí, compra coisa do bazar, compra coisa usada. Mas, gente, eu sempre tive na minha mente que se Deus quer te abençoar, Ele vai te dar do bom e do melhor. Ele não vai te dar o pior, Ele não vai te dar coisa usada, Ele vai te dar o melhor. E assim Deus fez. Meu esposo nos abençoou, comprou todos os móveis do meu salão e eu fiz a inauguração do meu salão. A inauguração foi perfeita, abençoada por Deus. E é assim que Deus faz, gente. Então não se preocupe se as pedras do seu caminho quiser fazer você parar. As pessoas falar que você não vai conseguir, que é para você desistir. Vai ter perseguição, assim como teve com Jesus. Jesus foi traído com um beijo no rosto. E a gente não estamos, né? Como é que eu posso dizer? A gente não estamos livres, né? De uma traição. Não estamos livres de uma perseguição. Não estamos livres. Mas uma coisa a gente tem que ter fé e acreditar em nós. Acredita em você, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Os seus sonhos, seus projetos só vão dar certo se você determinar o que você quer para sua vida. Então não desista não, porque assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Tem bom ânimo. E se você um dia abrir um comércio, uma loja, se um dia fechar, falir, abra mais uma vez. Quantas vezes forem necessárias. Não desista. Porque uma hora Deus vai te abençoar e você vai abençoar outras pessoas também. E nesse vídeo eu quero que vocês entendam isso. Não desista. Eu vou estar aqui torcendo por vocês também, porque assim como eu cheguei, vocês vão chegar. Tá? E se você passou por alguma situação dessa, ou está passando, comenta aí embaixo, eu vou agradecer do fundo do meu coração. E eu vou estar torcendo aqui por vocês, vou estar orando por vocês, porque Deus vai dar vitória para vocês. Não só para vocês, mas para vocês um dia, né? Edificar a vida de alguém. E falar para eles que nada para Deus é impossível. E sempre Deus vai te dar a mais do que você possa imaginar. Então, se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim. Comenta, curte, compartilha, dá muito like, que eu preciso que vocês recomendem os meus vídeos, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir esse testemunho, essa trajetória que eu tive para chegar aqui. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!